Todo mundo já sabe que aqui no canal eu tenho um projeto de jornalismo literário e que no mês passado eu concluí a primeira edição e fiz 10 leituras. O que ninguém sabe ainda é quais foram as minhas favoritas. Mas isso a gente resolve hoje, porque esse é um vídeo de ranking de leituras. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e esse é um vídeo então de fechamento oficial da primeira edição do projeto de jornalismo literário. Eu li 10 títulos desse gênero de não ficção, que é o meu favorito também, e neste vídeo eu vou ranquear eles do 10º até o primeiro colocado, né, até o meu grande favorito. Então, sem mais delongas, vamos ao ranking. O 10º lugar fica com o livro O Livreiro de Cabul, da Asne Siestar, ou alguma coisa assim, uma jornalista norueguesa que no começo dos anos 2000, ali depois do atentado às Torres Gêmeas, ela ficou como hóspede na casa de um livreiro lá no Afeganistão. Então tudo que ela viveu na casa desse livreiro, convivendo com a família dele, foi tema deste livro, e essa foi uma leitura que não me cativou tanto, né, por muitos motivos que eu trago ali no livro de resenha. Claro que todos os livros que eu li durante este projeto, que serão apresentados neste vídeo, todos eles foram muito bons, nenhum fica com uma nota assim abaixo de 8, por assim dizer, né. Mas esse de todos foi o que menos me cativou, foi o que menos me surpreendeu, não apenas pela temática, porque a gente precisa considerar que ele é um pouco datado, mas também pela forma como a jornalista escreveu. Eu também tive muitas questões que não ficaram muito esclarecidas durante a leitura. Então, em 10º lugar, eu coloco O Livreiro de Cabul. Em 9º lugar, eu coloco o livro da Eliane Brum, sobre a coluna Prestes, O Avesso da Lenda, um livro que ela publicou muito jovem, foi o primeiro livro publicado por ela, e ela era repórter num jornal aqui no Rio Grande do Sul, Zero Hora, e quando a coluna Prestes completou 70 anos, ela refez toda a trajetória que a coluna Prestes fez, os 25 mil quilômetros pelo Brasil, e ela foi coletando depoimento de pessoas que testemunharam a passagem dessa marcha, desse movimento político, pelos diversos estados e cidades do Brasil. Então é um relato muito potente, já mostra aí muito o potencial que ela acabou desenvolvendo em outras obras, de ouvir as pessoas comuns, mas também é um livro que tem um peso histórico bastante importante, embora hoje em dia ele não seja tão lembrado. Inclusive é bastante difícil de conseguir esse exemplar, mas foi uma leitura que eu gostei bastante. Em 8º lugar fica a 12ª Noite da Avenida Paulista, do Joel Silveira, um jornalista brasileiro que ficou conhecido como a víbora do jornalismo, porque ele tinha uma abordagem muito ácida. Ele trabalhou com Chateau, conviveu com diversos intelectuais ali que fizeram história no Brasil, e esse livro é um apanhado de matérias, reportagens que ele escreveu ao longo da década de 40, principalmente. É um livro muito divertido, tem textos aí muito gostosos, mas ainda são textos com uma pegada mais de crônica, muitas vezes, uma crônica social, sabe? Não tem um peso de reportagem tão grande no viés ali investigativo. De qualquer forma, é uma leitura muito prazerosa, que vale muito a pena ser feita, principalmente para conhecer aí um jornalista que marcou esse casamento entre jornalismo e literatura aqui no Brasil, décadas antes, né, do surgimento oficial aí do novo jornalismo, que aconteceu só nos anos 60 lá nos Estados Unidos. Em 7º lugar, um livro que eu tenho um exemplar aqui, que é esse aqui, 10 Dias num Hospício, da Nellie Bly, uma americana que em 1887 conseguiu se infiltrar em um manicômio lá em Nova York, se passou por paciente para mostrar, para denunciar as condições que as pacientes viviam, né, naquele lugar. O trabalho dela foi um dos pioneiros aí no jornalismo investigativo, e ela conseguiu gerar mudanças muito positivas para aquelas pacientes, né, de saúde mental. Algumas sequer tinham realmente condições que justificassem a internação, mas a Nellie Bly fez barulho aqui com essa reportagem, e este livro, embora ele trate uma temática extremamente pesada, ele tem muitos momentos leves, até engraçados, né, então foi uma leitura super agradável de ser feita também. O 6º lugar, eu também tenho um exemplar aqui, que é O Ano em que Trafiquei Mulheres, do Antônio Salas, um jornalista investigativo espanhol.
Ele escreveu outro livro bastante importante, que inclusive já tem resenha aqui no canal, que é O Diário de um Skinhead. Ele ficou infiltrado lá entre os skinheads da Espanha, e depois da publicação daquele livro, ele então trabalhou nessa investigação, se passando por traficante de mulheres também lá na Espanha. Então, essa investigação aqui do tráfico de mulheres, ela foi mais perigosa ainda, porque muitas pessoas que eram daquele universo dos skinheads também estavam aqui nesse núcleo de criminosos que faziam o tráfico de mulheres. Então, o Antônio Salas correu muitos riscos de ser descoberto e tudo mais, e embora a apuração e a investigação dele tenha sido primorosa e ele tenha sido muito corajoso, esse texto aqui é um pouquinho mais passional, então não foi para mim tão agradável quanto O Diário de Skinhead, mas ainda assim é uma leitura que merece ser feita, vale muito a pena também, por isso está aqui no 6º lugar do meu ranking. O 5º lugar é dele, Tom Wolfe, o grande nome do jornalismo literário, ou do novo jornalismo, como queiram, e aqui eu coloco então Radical Chic e o novo jornalismo. Aqui também a gente tem uma série de reportagens assinadas por este jornalista, na verdade são 3, né? E o que mais me interessou nessa leitura foi a parte teórica. Antes das reportagens, a gente tem alguns ensaios em que ele vai falar sobre a realidade que se passava lá nos Estados Unidos nos anos 60, e ele vai comentar aqui o que estava acontecendo no momento em que os jornalistas decidiram usar técnicas da ficção, da literatura, nos seus textos. E ele vai contando como esse movimento nasceu de uma forma espontânea, que não foi orquestrado, ao mesmo tempo em que ele vai colocando ali esse olhar tão característico dele, uma escrita super saborosa também. Então, com certeza, quem se interessa por jornalismo literário precisa ler Tom Wolfe, e esse é um excelente primeiro livro, né, um primeiro contato com a obra dele. Em 4º lugar, aparece aqui o nosso querido Gabo, com O Relato de um Náufrago. Eu sei que o Gabo é muito conhecido pela sua obra de ficção, mas o seu lado repórter não deixa a desejar também. Aqui em Relato de um Náufrago, ele conta a história de um integrante da Marinha Colombiana que em 1955 ele sobrevive a um acidente que aconteceu lá no Mar do Caribe, e durante muito tempo a versão oficial desse acidente foi contada de uma forma, mas o Gabo, depois de passar horas entrevistando esse sobrevivente, consegue extrair o que de fato aconteceu, e isso muda totalmente o jogo lá na Colômbia, mexe com o grande escalão da ditadura, que na época estava comandando o país, e é óbvio, tem grandes consequências para o Gabo também. Mas essa é uma leitura muito intensa, embora curta, e muito envolvente também. Mais uma vez a gente tem o Gabo dando show na sua forma de escrever, e é um livro que eu recomendo para fãs de Gabo e também para fãs de não ficção que parece ficção porque é muito bem escrita. E agora a gente chega no top 3 do meu ranking de leituras, lembrando que todos os livros que eu vou mencionar neste vídeo têm resenha já aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Bom, então, em 3º lugar, na minha lista de preferências, eu coloco Montenegro, uma biografia escrita pelo nosso querido Fernando Moraes, um dos maiores, se não o maior biógrafo do Brasil. E Montenegro é a história de um militar que foi muito importante para o desenvolvimento tanto da aviação quanto do ensino de engenharia aqui no Brasil. Ele lutou pela criação do Correio Aéreo Nacional em uma época em que a maioria do Brasil era de analfabetos. Ele também foi quem liderou a formação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica lá em São José dos Campos. Então, muito do que existe hoje no Brasil se deve a esta mente que foi tão importante e que a gente pouco ouve falar hoje, né? Quase ninguém fala sobre ele, mas Montenegro faz aí um resgate histórico muito importante e, novamente, uma leitura deliciosa para quem gosta de história, aquela história com H maiúsculo, né? Mas contada de uma forma super leve, por vezes divertida, e que também nos mostra aí quantas coisas da história do nosso país a gente ainda desconhece. Olha, o 2º lugar foi muito difícil escolher, porque isso acarreta definir também o primeiro.
E o primeiro e o segundo lugar, para mim, ficaram muito próximos, assim, no nível de experiência literária que eu esperava ter. Na verdade, me surpreenderam, né, porque foram muito melhores do que eu queria, mas eu preciso escolher, então, por alguns detalhes. Eu coloco como segundo lugar, e entendam esse segundo lugar também como um segundo lugar maravilhoso, fantástico, que eu recomendo e pretendo reler muitas vezes, que é Ébano, do Ryszard Kapuscinski. O Ryszard Kapuscinski foi um repórter polonês que durante 40 anos foi correspondente internacional na África. E esse livro aqui é um apanhado de memórias do que ele viveu lá na África, em diversos países africanos, e ele acompanhou também muitos países conquistando a sua independência, né, se separando ali da Inglaterra. E ele conta que muitas aventuras e muitas realidades tão distantes da gente, pelo menos de mim, que tem um contato apenas superficial com a cultura africana, mas foi uma verdadeira imersão em um outro continente, né? E aqui é muito legal porque o Kapuscinski, ele conta também as coisas que aconteceram com ele, né? Os perrengues que ele passou e tudo que ele viveu e experimentou de diferente, e assim, uma leitura maravilhosa, eu recomendo muito para quem gosta principalmente de conhecer outras realidades por meio da leitura, e o Kapuscinski com certeza entrou no meu hall de autores que eu preciso conhecer mais, quero ler outras obras dele, porque foi uma excelente leitura. E em primeiríssimo lugar aqui no meu ranking, eu coloco um livro que justifica o fato de a gente falar experiência de leitura, porque o que eu tive com esse livro foi uma experiência em todos os sentidos da palavra, porque eu nunca li um texto tão caótico e ao mesmo tempo que faz tanto sentido quando tu para pensar sobre aquilo que está sendo escrito. E mais uma vez foi uma leitura que me fez pensar muito mais no autor do que nos personagens, ou nesse caso, como é jornalismo literário, nos entrevistados, porque a mente por trás dessas palavras me parece assim uma mente que precisa ser estudada. E eu lamento muito não ter a oportunidade de conhecer a pessoa por trás dessa obra. Na verdade, as pessoas, né? Mas aqui eu tô falando do repórter. E eu tô falando aqui de Elogiemos os Homens Ilustres, do James A.D. e do Walker Evans. Então, o primeiro, um repórter, o segundo foi um fotógrafo, e eles fizeram essa obra juntos. Inclusive, de todos que eu mencionei aqui, esse é o único que exalta também o fotojornalismo, que também é muito importante, né, na comunicação. E essa obra aqui é até difícil explicar, porque o A.D. ele tinha uma capacidade incrível de fazer descrições super longas de coisas aparentemente banais, mas de uma forma tão magnética que tu não consegue parar de ler. Mas só para contextualizar um pouco, eles foram até o Alabama em 1936 para investigar como viviam os colonos da plantação de algodão. Lembrando que essa comunidade ainda vivia um grande impacto decorrente da Grande Depressão, então o cenário era de extrema miséria, e para fazer esse trabalho eles conviveram com 3 famílias, ficaram inclusive dormindo na casa dessas famílias, casas paupérrimas, assim, de uma miséria extrema, e esse livro é lembrado, assim, comparado com As Vinhas da Ira, né, porque o cenário que a gente encontra aqui lembra em muitas passagens aquela miséria que está e que traz ali em As Vinhas da Ira. Mas esse livro, assim, ó, só lendo para entender o que eu quero falar. É uma leitura excelente, ela é muito fragmentada, traz diferentes referências, começando que esse título para mim é um dos mais bonitos que eu já vi, né? Ele é baseado em um trecho bíblico também, a gente tem muitas referências a trechos bíblicos, a outros livros, a músicas, e parece que a gente entra na cabeça do A.D. aqui. Ele vai compartilhar muitas angústias dele, muitos questionamentos internos que ele tinha como alguém que estava na condição de repórter, de alguém que tinha grana, né, por assim dizer, e que estava ali explorando a realidade tão triste, tão miserável daquelas pessoas, com o único objetivo de fazer uma matéria e que possivelmente não ia melhorar a vida delas. Então é uma leitura assim que conversa contigo em muitos momentos, principalmente se tu for da comunicação ou se tu for jornalista especialmente. E é claro, né, eu também tive alguns
contratempos com ele, uma situação específica que ele retrata o convívio com uma jovem de uma casa aqui de uma forma que me deixou com o pé atrás, porque ele expõe ela de uma forma que parece contraditória com o modo como ele queria preservar os seus entrevistados. Então, por um lado, ele faz toda uma defesa daquelas pessoas, mas por outro, ele explora um ponto que torna uma jovem muito vulnerável aos julgamentos da época. Mas isolada a essa situação, é uma escrita incrível, é um livro que também, como eu disse, tem muitas fotos, né? Então aqui no começo a gente tem várias imagens, né, excelentes, que passam todo o drama que essa pauta tem, e eu recomendo muito essa leitura para ti que gosta do impacto da palavra, e se tu tá pesquisando comunicação e tu precisa de um objeto para estudar semiótica, esse livro com certeza é um prato cheio. Então também é uma leitura que eu pretendo refazer muitas vezes, inclusive tô falando aqui e já tô ficando com mais saudade, da vontade de já colocar nas minhas releituras próximas, mas eu preciso esperar um pouco mais porque tem muita coisa na frente. De qualquer forma, é uma leitura que eu indico demais, eu adorei ter lido esse livro. Também é um livro que não é tão comentado, mas que merece um pouco mais de reconhecimento também. Esse foi o meu top 10, então, dos livros de jornalismo literário da primeira edição do projeto. A seleção para a segunda edição, o ano 2 do projeto, também já foi divulgada, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Espero que vocês gostem, e se tiver algum título desse gênero que você queira me indicar, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela tua companhia até aqui, e a gente se vê nas próximas resenhas do canal. Um grande abraço e até mais!